Irmãos, são exatamente 8h01. Eu não quero estender muito meu tempo, tento tomar o tempo dos irmãos. Então nós vamos começar e eu tenho algo para compartilhar no coração dos irmãos hoje. Creio que o Senhor vai falar poderosamente com você, mas vamos orar antes, né? Vamos pedir para que o Senhor traga-nos revelação disso que vai ser ministrado aqui nessa noite, que vai ser compartilhado com vocês, para que possa realmente fazer a diferença na vida dos irmãos, né? Que não seja tão somente mais uma palavra, mas que seja algo que tenha um outro sentido, sentido de nos mudar enquanto pessoas, sentido de nos mudar enquanto cristãos, sentido de fazer aquilo que diz lá em Romanos 12, né? Que nós precisamos mudar completamente a nossa mentalidade, mudar a nossa forma e ser transformados pelo poder de Deus. Amém? Então, aonde você estiver agora, eu peço para que você abra sua boca e fale com Deus para que Ele te traga um espírito de revelação. O que mais nós precisamos nesses dias é ter revelação, é ter discernimento do que acontece com a gente, do que está acontecendo ao nosso redor. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor venha falar através de mim, na vida desses irmãos aqui, que o Senhor venha mesmo com espírito de revelação, que o Senhor venha fazer com que eles consigam discernir a mensagem passada da forma que o Senhor a enviou, não da forma que o homem pode enviar, mas da forma que o Senhor a enviou, que ela tenha mesmo o resultado final qual ela foi projetada, quer nos transformar, quer nos libertar, quer nos livrar de tudo aquilo que Satanás segura. Então, nesse momento, Senhor, eu peço, traga essa revelação para cada um dos meus irmãos e nos muda, que não seja só mais uma palavra, que haja mesmo a sua graça, a sua unção sobre isso que vai ser ministrado, no nome poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite eu gostaria de falar com você de algo que é muito importante para nós, né? E que muitos de nós almejamos e por ser cristãos, né? E muitos ainda almejam a mesma coisa sem serem cristãos, mas talvez a forma, o jeito, o valor não é apropriado, né? E hoje eu quero falar disso. Eu quero falar sobre liberdade, né? A Bíblia fala muito a respeito de liberdade. E a liberdade, ela deveria ser muito mais valorizada, né? Porque alguém pagou um preço muito alto para que eu e para que você pudéssemos ser livres. E esse alguém foi Jesus Cristo. Quero te dizer que hoje você é livre de todo o mal. Entende? De todas as correntes, tudo aquilo que te prendia, hoje não te prende mais, você é completamente livre. Então, todos nós deveríamos anseiar em querer ser livres. Mas a pergunta é, será que nós entendemos o que realmente, é liberdade? A Bíblia, ela explica que a verdade da liberdade se encontra só em um lugar, em Jesus Cristo. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Gálatas, que fala sobre isso. Gálatas 5, verso 1, diz assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. E muitos falam só essa primeira parte, e acabam, que para a liberdade, Cristo nos libertou. Tremendo isso. Só que continua. Aí fala assim, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. O que quer dizer? Que quando você não estava livre, que enquanto Cristo não havia te libertado, você então estava debaixo de um jugo de escravidão, você era escravo
de alguma coisa. Às vezes você era escravo do medo, às vezes você era escravo do pecado, às vezes você era escravo de acusações, às vezes você era escravo de uma mentalidade errada, às vezes você era escravo da lei, da própria legalidade. Éramos escravos, mas aí o Senhor então ele entra na equação e fala para você agora, você é completamente livre. Livre. Devo te falar, estou falando muito disso aqui agora, dessa liberdade, mas eu devo falar para você, não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade é algo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos desfrutar da graça e do melhor que Ele tem para mim e para você. Entende? Para poder desfrutar do favor de Deus. Então você é livre de inúmeras coisas. E eu, nessa noite aqui, eu quero te passar pelo menos 5 dessas coisas que vocês são livres. 5 delas. A primeira delas está lá em, deixe-me ver aqui, Romanos, capítulo 6, verso 14. Romanos, capítulo 6, verso 14. Olha o que diz. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o que está mostrando para mim e para você aqui nesse momento? Que nós não somos mais escravos da lei, que nós não somos mais escravos, estamos debaixo da graça. Eu vou pedir para que os irmãos aguardem só um momentinho que eu tenho que fazer algo aqui. Pronto, estou de volta. Os irmãos continuam me ouvindo bem? Então percebam, aqui nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, aonde você estiver agora, você pode estar pensando assim, mas inúmeras coisas aconteceram comigo. Eu pequei tanto, eu errei tanto. Mas eu quero te dizer, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não há mais pecado sobre a sua vida. Ele justificou você. Hoje você é justo, porque Ele pagou esse preço pela sua vida. Então nós podemos dizer assim, estamos completamente justificados. Eu sou justo porque Cristo me justificou. O Pai, quando olha para mim, não vê mais a mim, não vê os meus pecados, mas Ele vê o Filho amado, Jesus Cristo. E Ele que justificou você. Amém, irmãos? Fica claro isso? A segunda coisa que quando nós falamos de liberdade nós vemos, também está lá em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Capítulo 8 de Romanos, versos 1 e 2. Diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio dele, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou. Mas me libertou do quê? Da lei do pecado e da morte. Sabe? Hoje aqui você pode dizer sem ter medo de errar que não há mais condenação sobre a sua vida. Porque você está nele. Enquanto você está nele, é como isso aqui que você está vendo, as minhas mãos aqui. Quando separados você vê Cristo e aqui você. Agora quando você está nele, não te vê mais. Você vê tão somente Cristo aqui. Você está nele. Você está escondido nele. Então toda condenação foi embora. Porque ele pagou por isso. Ele pagou por isso. Então você é livre de toda a condenação. Sabe aquilo que mesmo você faz? Porque às vezes a gente imagina assim, as pessoas vão me condenar por algo errado que eu fiz, vão me apontar, mas às vezes você mesmo se aponta.
Às vezes você mesmo se tira como condenado, né? Você mesmo se coloca numa posição ao qual o próprio Senhor, através da entrega de sua vida, já o tirou, né? E aí você chega e às vezes você não se lembra do que foi feito, do sacrifício da cruz. Quando você se condena, quando você se coloca nessa posição de escravo na condenação, o que acontece com você? Você está esquecendo do sacrifício de Jesus na cruz. Está esquecendo do sacrifício dele ali no Calvário. E é o que não podemos deixar de lembrar todos os dias. Eu sou livre do pecado, porque ele pagou um alto preço. Eu sou livre da condenação, porque eu estou nele. Então a lei já não faz mais parte da minha vida. Somos livres agora. Amém, meus irmãos? Então essa é a segunda forma de liberdade que eu quero dizer que há sobre sua vida. Graça e paz, amados irmãos que estão entrando. Muito boa noite a todos. A terceira delas, né, é que hoje você pode e deve. Vou mais longe, você não só pode, mas como você deve. Ser livre para obedecer a Deus. Você não vai obedecer agora por troca, por medo de ser castigado, não. Você vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, não por obrigação. Você vai fazer porque é livre para fazê-lo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, diz assim: vivam como pessoas livres. Olha só. Mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então foi aquilo que eu falei logo no início, para você não confundir liberdade com libertinagem, né? E aqui ainda diz, ele nos ensina, a palavra de Deus aqui nos ensina, que agora eu tenho que usar disso para ser um verdadeiro servo do nosso Senhor. Entende? Para servi-lo, obedecê-lo de uma forma diferente, sem peso, sem cobrança. Eu obedeço porque Ele me libertou, eu sou grato e eu me sinto bem ao fazer isso. Não é porque alguém falou que eu devo fazer, é porque eu sinto que devo fazer, porque eu sou livre para fazer. Entende o que eu quero te dizer? Vamos repetir então. Ele nos livrou do pecado. Ele nos livrou da condenação. E aqui o terceiro. Nós somos livres para obedecer a Deus. Eu posso obedecer ao nosso Deus. Entende? Passando essa, então, nós vamos para a quarta forma de liberdade que Ele nos deu. Agora você não precisa mais temer a nada, porque você está nele. Então você é livre de todo o medo. Aonde você está, pode repetir isso. Eu sou livre de todo o medo. Aonde você estiver. Pastor, mas aonde está isso aqui na Bíblia? Aonde está isso? Provérbios 19, 23 diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Uau, que poderoso, né? Então agora eu sei que os meus problemas já foram vencidos. Eu posso ir para o colo do Pai e tão somente descansar no que Ele já fez, nas suas promessas para a minha vida. Você, quando lá atrás entregou sua vida para Jesus, Ele te falou algo. Ele te fez uma promessa. E hoje você precisa tão somente se lembrar dessas promessas. Problemas virão. Ele já resolveu todos. Já resolveu todos para você. Você hoje pode descansar.
Você hoje não precisa mais ter medo desses problemas. Sabe por quê? Porque Cristo habita em você. Cristo não tem como ficar mais próximo de você do que a forma que Ele está hoje. Que forma é essa? Ele anda com você todos os dias. Ele, por estar com você, Ele te obedece, Ele te protege todos os dias. Ele se alegra com você todos os dias. Quando os problemas vêm, Ele não deixa que nada aconteça de mal com você todos os dias. Porque não tem como Ele estar mais próximo. Então não tenha medo, não tenha receio. O Senhor é com você. O Senhor está com você nesses dias. Amém, irmãos? Por fim, falei que seria breve. Por fim, nós temos... Quero te dar mais um exemplo de algo que Ele colocou para que você pudesse ser livre, andar de uma forma livre, andar sem ser amarrado, preso, acorrentado. Nós vemos que muitas pessoas ainda vivem dentro de limitações. Então ela tem uma tampa que limita ela de ir para algo mais alto, mais poderoso. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor nos livrou de todas as nossas limitações. Sabe, irmãos, isso é uma realidade que pode ser testemunhada por muitos e muitos irmãos. Não é um, ou não são 2, 3 irmãos que eu conheço que não falavam, que eram gagos, eram limitados ao falar. E hoje nós vemos que são pastores e são grandes pastores. Tem o dom da oratória. Mesmo Moisés. Moisés foi o primeiro que nós ouvimos na Bíblia dizer que tinha essa limitação. Mas ele foi livre de toda limitação. Então perceba, Satanás, ele coloca alguns limites em nós, algumas tampas, para que nós não façamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? Então não há limitação mais sobre você. Pastor, onde é que está isso? Colossenses capítulo 2, verso 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Aqui nos mostra realmente que algumas coisas que são colocadas mesmo dentro do Evangelho, que é um falso Evangelho, na verdade, né? Isso seria até anátema. Nós podemos ver que se está dizendo, se a própria Bíblia nos ensina a ter cuidado para ninguém nos escravizar, quer dizer que alguém usa a Bíblia de uma forma errada, nos aprisionando, nos colocando limites em determinadas coisas, né? Algumas filosofias são colocadas com a base em trechos de Bíblia que vai te limitar de cumprir o propósito profético que há sobre sua vida. Há algumas coisas que as pessoas usam hoje para a pregação da palavra de Deus que são enganosas e vão contra aquilo o que o Senhor tem para você, te colocando um limite. Mas aí a Bíblia ainda nos ensina que se fundamentam em tradições humanas, que isso não vem do colo de Deus. Não é o Senhor quem está falando. Quem está falando são homens. Aqui fala que são princípios elementares da onde? Do mundo. Não tem nada espiritual nisso. É natural. E aí termina falando assim, e não em Cristo. Quer dizer o quê? Que nós precisamos nos atentar para ver se nós estamos fazendo aquilo que Cristo
colocou para que nós fizéssemos. E não o que homens estão colocando para que nós fizéssemos. Entende? Então é preciso, por isso que no início de todas as nossas lives, no início de todos os nossos cultos, no início de todas as nossas orações, eu peço o quê? Para que haja revelação. Se o que vai ser colocado é do homem, ou se vai ser colocado é de Deus. Se o que vai ser colocado são de técnicas humanas, ou se vai ser colocado vem do colo do Senhor. Percebe? Então essa é a minha intenção. Que você sempre toque naquilo que é palpável do Senhor. E não de homens. Não de homens. Deixa eu te falar algo, queridos. Tudo que for do homem, ele tem um prazo determinado para o término. O que é de Deus, ele é eterno. Não tem fim. Então, mesmo na leitura bíblica, que nós fazemos, nós precisamos olhar. Se eu estou lendo de uma forma natural, ou se eu estou conseguindo discernir o que Deus está querendo passar. Qual a informação que Deus está querendo passar. Para que eu não saia daquilo a qual aquela palavra ela foi colocada para nós. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Sabe, irmãos, você não precisa procurar satisfação, nem soluções em religião. Porque você não terá. Você não vai ter. Não vamos ter resposta. Ficaremos mais duvidosos. Às vezes até desanimaremos por estar nos atentando a filosofias, religiões, soluções humanas criadas pelo homem. Mas se você refletir, sentir no seu íntimo, se recordar na hora que você estiver fazendo essa busca incessante, a solução já foi encontrada. A solução é Cristo Jesus. Jesus encontrou a solução. Então eu não preciso ir atrás de doutrina, eu não preciso ir atrás de filosofia, eu não preciso de mais nada disso. Eu só preciso de Jesus Cristo. Só preciso de Jesus Cristo. Você só precisa de Jesus Cristo. Fica claro isso para os irmãos? Em João 8,36, diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos ler de novo? Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Aqui em momento nenhum fala que é o homem que vai libertar. Em momento nenhum fala que a doutrina vai libertar. Em momento nenhum fala que a filosofia vai libertar. Aqui o que diz que liberta é tão somente o Senhor Jesus. Aqui o que diz que liberta é tão somente o Filho. Sabe, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, não importa o que esteja acontecendo com você. Não importa qual é a circunstância que você esteja passando. Eu quero te dizer, você é livre de toda condenação. Você é livre de todo pecado.
Você é livre para adorar a Deus. Sabe, irmãos? Você é livre de todas as limitações. Você é livre de todo o medo. Você é plenamente livre. Plenamente livre. Apenas creia nisso. E viva. Viva a liberdade em Jesus Cristo. Lembre-se disso. Somos livres quando estamos nele. Somos livres quando estamos no Filho. Nele nós somos completamente livres de maldição, de pecado, de medo. Então esteja nele e seja completamente livre. Amém, meus irmãos? Nós estamos terminando hoje. São 8h27. Eu estou terminando. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui comigo. Nesse tempo, falar de liberdade, que é algo que tantas pessoas procuram e tão poucas encontram. Às vezes ficam prisioneiras dentro de si mesmos e não conseguem achar a liberdade. E ela já está à disposição apenas para você desfrutar. Espero que essa breve palavra tenha edificado poderosamente sua vida. Quero, antes de terminar, te convidar. Você que está comigo lá em Mairiporã, que está comigo em Perus, de outros lugares, se tiver interesse, e conseguirem, se locomover até Mairiporã. Quero te fazer um convite. Sábado, nós estaremos fazendo um evento. E é um evento para manifestação do poder de Deus. Então eu estou chamando todas as pessoas que estão doentes, que estão enfermas. E eu creio piamente nisso, que essas pessoas sairão de lá completamente curadas. Pessoas que têm problemas espirituais, que são aprisionadas por medos, que não conseguem avançar, que algo ainda as segura. Estou convidando essas pessoas para estar conosco também, porque eu creio que elas serão completamente libertas. De fato, Lucas, será uma explosão de milagres em Mairiporã. Convoco também as pessoas que precisam de uma restauração em suas famílias. Que têm as famílias completamente destruídas e não conseguem avançar, que já fizeram de tudo, mas a família continua destruída. Continuam aprisionados da forma que Satanás aprendeu. Então eu quero chamar você para estar conosco. Que você crie expectativa e deixe que o Senhor liberte. E Ele o fará. Amém? Então sábado a partir das 14 horas. Eu vou estar me reunindo com a minha equipe lá em Mairiporã. E convide as pessoas para estar conosco. Amém? E seja livre, completamente livre. Livre de enfermidade, livre de acusações, livre de tudo. Estejamos tão somente no Senhor. Feche seus olhos aonde você está, eu quero fazer uma oração por você. Pai de amor, eu oro agora. Para onde a sua voz estiver me alcançando, Senhor, que esses irmãos possam ser mesmo tomados pelo seu Espírito. Que eles possam, Senhor, sentir a sua presença. E sentir agora, Senhor, que nada os pode segurar. Que eles não são mais escravos do medo. Não há mais pecado.
que eles são livres de toda condenação, que eles são livres para avançar, para crescer, que não há limitações. Eu oro por cada um dos meus irmãos agora, para que o Senhor vá com esse espírito de revelação, para que o Senhor vá libertá-los no nome de Jesus. Quebra todas as amarras nesse momento, todas as amarras. Faça com que eles vejam como o Senhor vê, que eles possam desfrutar do melhor de Deus ainda aqui. No nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um desses irmãos que me ouviram nesse momento. E dizer, Senhor, que eles são amados do Pai. Amados do Pai. E por isso eles podem desfrutar da sua liberdade. Pai, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço pelo encargo de cada irmão que está compartilhando sua palavra aqui conosco. No nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua semana. No nome poderoso de Jesus. Eu fico aqui, mas deixo o meu beijo no coração de cada um, declarando uma semana cheia, repleta da presença de Deus. Amém? Um beijo a todos. Deus abençoe.